E aí, galerinha, beleza? Gente, tudo bem? Subir na montanha mais um pouquinho. Aula de hoje, função afim, construção. De duas formas. Por interceptos e atribuindo pontos. Marcelo, por que dessa aula? Para que vocês tenham todo um corpo, né? Todo um formato. O que aparecer, vocês vão saber por onde começar, o que fazer. Bom, por interceptos, nós temos que pensar nos interceptos. O primeiro deles, coeficiente linear, que é quem? O B. B, Marcelo, que B é esse? B da função afim. E uma função afim é do tipo f de x igual a x mais b. Por que intercepto, Marcelo? Intercepto porque esse valor de b vai cortar o meu eixo y em algum ponto. Qual o outro intercepto? É a raiz. Raiz do polinômio. Beleza? Bom, no caso vai ser um polinômio de primeiro grau. Então, eu tenho que buscar esses dois caras, esses dois valores. Tá bem simples, né? Bom, se o meu B é o coeficiente linear e é o intercepto do eixo y, olha aqui. Então, aqui eu tenho o meu B. B igual a menos 4. Bom, e a raiz, Marcelo? A raiz, na aula de taxa de variação, eu falei que encontraria de que forma? F de x igual a 0. Opa! Então, significa que 2x menos 4 igual a 0, 2x igual a 4, x igual a 2. Então, ó, já encontrei coeficiente linear e a raiz do polinômio. Com esses dois pontos, eu já vou determinar o quê? O meu gráfico, né? A minha reta. Recapitulando. Bom, eu posso também aproveitar esse momento para falar da taxa de variação. Vamos recapitular. Por interceptos, eu tenho que buscar o coeficiente linear, que é o B, e a raiz do polinômio. Coeficiente linear, corta o eixo y. Raiz do polinômio vai cortar o eixo x. Coeficiente linear, o meu B igual a menos 4. Raiz do meu polinômio, f de x igual a 0, x igual a 2. Agora, aproveitando esse momento, eu vou falar do meu A. O meu A aqui, que é a minha taxa de variação, é igual a quanto? 2. Beleza? Bom, de posse disso, já tenho uma certeza que a minha função vai ser uma função crescente. Opa! Função crescente, recordar é viver. Ó, função crescente, aqui está o eixo x, beleza? Aqui está o eixo x. E minha função vai ter esse corte. Então, agora, a estrutura está montada. Só basta o quê? Colocar os pontos aqui. É isso que nós vamos fazer agora. Intercepto do eixo x, 2. Intercepto do eixo y, menos 4. Recordando, Marquinhos deve ter falado disso com certeza. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Então, está aqui, menos 4. Então, aqui, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou unir. Eu vou pegar uma reta que vai passar por esses dois pontos. Beleza? Então, por interceptos, eu costumo falar o seguinte, que é o método mais rápido e mais fácil para você enxergar o que está acontecendo. Então, em homenagem a alguns professores, eu vou colorir mais um pouquinho. Então, tá aqui, ó. Essa minha linha que eu tracei em vermelho
é o quê? É a reta que representa esta função, f de x igual a 2x menos 4. Show de bola? Então, por intercepto, gente, é para facilitar na hora que você estiver subindo a montanha. Vai ficar mais leve. Por quê? Você já sabe quem é o intercepto, os interceptos, b e a raiz. Já sabe como acha. Verifica se a função é crescente ou decrescente, montou o gráfico. Mas existem professores, existem cursos que cobram de outra forma. Beleza. Qual é a outra forma? Atribuindo pontos. Como atribuindo pontos, Marcelo? Bom, para montar um gráfico de uma função afim, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos. Mas eu vou dar uma incrementada. Ó, 0, 1, e aqui, para ficar bem bonitinho, eu vou colocar aqui menos 2. Olha o que vai acontecer. Quando x é 0, x 0, 0. 5 vezes 0, 0. Y vai ser igual a quanto? 10. Quando x é 1, ó, 5 vezes 1, 5. Mais 10 dá 15. Menos 2 vezes 5 dá o quê? Menos 10. Com mais 10 vai dar 0. Então, nesse momento, eu fiz isso de propósito, tá? Para você enxergar o que está acontecendo. Olha o que aconteceu aqui. X, eu tenho pares ordenados, que são eles. 0 e 10, 1 e 15, e menos 2 e 0. Um par ordenado é x e y. Observa bem esses 2 pares aqui. Esse par e esse par. Olha o que eu estou te indicando. Eu estou te indicando o seguinte. Quando x é 0, y foi 10. Quando x foi menos 2, y foi 0. Sabe o que significa isso? Que esses 2 pares ordenados estão indicando os meus interceptos. Beleza? Bom, aí eu vou montar o gráfico que é atribuindo os pontos, colocando os pontos no meu gráfico. Mas só que eu já vi quais são os meus interceptos. Então, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho menos 2. Com isso, eu vou ter o meu gráfico, a minha linha, passando por esses pontos. Então, essa linha pontilhada em verde representa, essa reta, né, representa que função? 5x mais 10. Vamos aprofundar mais um pouquinho aqui. Olha o que aconteceu. Eu peguei e atribuí pontos. Mas, Marcelo, você já atribuiu menos 2 sabendo que era raiz. Fiz de propósito, para você enxergar. De repente, o cara coloca pares ordenados e te pergunta quais são os interceptos. Quais são os pontos que cortam o eixo x e o eixo y? Pô, visivelmente, ó, x0, y10, só corta o eixo y. X menos 2, y0, só corta o eixo x. Mas eu poderia continuar atribuindo valores, certo? Tinha aqui o ponto 1 e o ponto 15. Ponto 1, lá em cima o ponto 15. Ia encontrar em algum momento. Beleza? Então, atribuindo pontos é o quê? Atribuir pelo menos 2 valores. Já é o suficiente. Mas pode atribuir mais. 2, 3, 4, 5. Atribui valor e monta o gráfico por par ordenado. Beleza? O que eu queria falar aqui, nesse pedaço de quadro, é não esquecer isso. Se eu tenho um x0 e um valor, então, os meus interceptos, vou colocar aqui de outra cor, os meus interceptos, eles vão ter o seguinte valor, 0 e y, também poderia, né, colocar x e 0. 0 e y, no caso, esse meu y aqui, quem é?
é o meu coeficiente linear. X e 0, nesse caso aqui, o x é a raiz do meu polinômio. Beleza? Então, para aquele momento gostoso, todos vocês esperam, em breve vai ter uma música de fundo, um rock and roll, não sei, estamos pensando ainda, estamos bolando isso, para esse momento Memorex. Memorex de hoje. Coloquei duas formas para você construir um gráfico. A melhor, a mais simples, a mais rápida, é pelos interceptos. E pelos interceptos vai acontecer o quê, gente bonita? Coeficiente linear, é o B, o ponto que corta no eixo Y. No eixo X é o quê? A raiz do meu polinômio, beleza? Porque o polinômio tem grau, então o polinômio de primeiro grau. Memorex, construir sempre gráficos por interceptos, beleza? Show de bola. Gente bonita, subiu um pouquinho? Aguenta aí que a gente vai subir mais ainda. Beijo no coração.